Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século aqui direto do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode assistir no canal do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br e ainda pode acompanhar a gente no Instagram, @tvséculo. E hoje nós estamos recebendo aqui Graziele Pirovani, que é embaixadora do Lixo Zero Capixaba, que é vinculado ao Instituto Lixo Zero Brasil. Vamos falar justamente desse tema, dessa grande provocação, eu entendo assim, né, que é lixo zero. Eu queria que você falasse assim, o que é lixo zero? É possível uma sociedade lixo zero? Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite, Vitor. Então, é o que nós militamos, né? O que nós queremos que a sociedade tenha essa consciência, porque o conceito lixo zero ele está baseado no desvio máximo de aterro sanitário, ou seja, né, o reaproveitamento, o repensar, né, o reciclar. Então, nós trabalhamos aí praticamente, né, com os R's para essa implementação e fazer com que as pessoas e a sociedade tenham em mente, né, que misturar os resíduos acaba que você está pagando, né, para enterrar um dinheiro, uma coisa que você poderia estar separando corretamente, destinando corretamente, fazendo esse gerenciamento correto do resíduo antes de destiná-lo. Porque assim, a gente tem, grosso modo, a gente tem o lixo orgânico, o reciclável e o rejeito, né? Isso. Então, assim, o orgânico, a gente acaba enterrando, juntando tudo isso e enterrando, né? Então, o aterro é uma má solução, né? A gente acabou um pouco, não sei se acabou, né? Você pode falar melhor que eu, mas assim, essa coisa dos lixões a céu aberto foi sendo, ao longo, né, da própria pressão da sociedade civil, enfim, foi sendo acabado, mas continuam os aterros que continuam não sendo uma boa solução, né? Sim, então, o orgânico, ele costuma ser 50% ou até mais, né, dos resíduos. Então, assim, o conceito lixo zero, ele preza as 3 frações, que é o orgânico, né, o reciclável, que geralmente as pessoas falam, um seco, lixo úmido, isso já está caindo por terra, porque acaba que confunde as pessoas, porque nem todo seco vai ser reciclável. Exatamente. Tá? Então, assim, é o lixo orgânico, que você pode estar fazendo sua compostagem, né? Virando adubo, você retira da terra e ele volta para a terra. Então, assim, quando a gente trabalha essas questões educacionais de sensibilização, aí que as pessoas, muitas, né, não tinham se tocado ainda e fala, poxa, né, como que é bonito isso e é tão simples. E tem pessoas que não acham simples, né, uma compostagem. E você pode começar. Eu faço no meu apartamento. Cantinho lá. Então, assim, é ter o hábito, querer fazer, né? E voltando para poder finalizar um pouco, nós temos aí a questão do lixo, o reciclável, né? Que ele pode estar indo para as associações de catadores, porque é isso também que nós prezamos, né? Que é o fomento dessas associações. E nós trabalhamos, às vezes, em cima de campanhas, né? De pontos que a pessoa pode estar levando para as associações poderem estar recolhendo, retirando. E os rejeitos que realmente são aqueles que não têm viabilidade de reciclagem e os que realmente não tem como reutilizar e reaproveitar. E aí tem que ir pro aterro mesmo. Porque a gente tem os rejeitos de banheiro, assim, Sim, papel higiênico e tudo mais, por exemplo, né?
nesse modelo de sociedade a gente não tem como, né, Não. se livrar. Mas, assim, existem, inclusive, muitas experiências em que, tipo assim, esse rejeito pode ser transformado, né, com o devido cuidado. Uhum. Tem lugares que usam banheiro seco, enfim, que é possível fazer esse tratamento, né, é importante dizer, mas nesse modelo, claro, Sim. eu entendo o lixo zero quando eu ouço falar como uma utopia, né, um lugar para a gente caminhar, né, como sociedade, mas Uhum. que isso vai demorar, vai precisar. E como você falou, sequer e minha impressão é que há muita falta de informação, assim, tipo, a gente, né, a pessoa vai para um lugar, vai morar, você mal tem informação de que horas passa o lixo, você tem que ir lá procurar, você não tem uma campanha permanente. Não. Você cria, alguns serviços criam ecopostos, como é o caso de Vitória, mas esse ecoposto fica ali, que ele é para reciclável, mas assim, você não tem nenhuma campanha de informação, você tem uns adesivos colados que o sol rapidamente vai destruindo ele, aí você não tem mais quase nenhuma informação. E, enfim, e aí os próprios catadores falam que isso aí chega cheio de rejeito, porque a pessoa passa, pega o cocô do cachorro, fez cocô ali e joga ali. Aí isso vai contaminar talvez toda uma carga. Então, assim, minha impressão é essa falta, né, muita ação de conscientização do poder público, principalmente, mas também, obviamente, outros atores da sociedade podem e devem fazer esse trabalho também, mas a gente tem que olhar que o poder público é o responsável final, né? E é quem acaba gastando mal esse recurso, como você falou, né? Porque Exatamente. por uma solução ruim, vai gastar muito dinheiro, quer dizer, não é que o aterro é uma coisa barata, né? São contas milionárias. Não. É o para esse maior destino. contrato, né, que um município tem, é esse contrato para aterrar o resíduo, infelizmente. E como é que você vê, assim, em que situação o Brasil está, o Brasil e o Espírito Santo, você analisa em relação ao cuidado do... Alguns estados, eles estão, assim, avançados, né, principalmente em políticas públicas. Nós temos aí Santa Catarina, né, o município de Chapecó, que já avançaram bastante. Então, tem cases, assim, maravilhosos, né, legais. E é o nosso intuito, né, de estar também ajudando esses gestores públicos a criar leis, implementar essas leis e fazer com que elas realmente funcionem, né? É o nosso papel como embaixadores. Então, nós temos todas essas capacitações, né, anuais, para a gente poder estar conversando diretamente aí com esses gestores. E, inclusive, o Instituto Lixo Zero Brasil agora, ele está com uma parte focada e voltada para esses líderes, né, políticos aí, que queiram fazer parte, mas que realmente queiram fazer acontecer as políticas públicas, que vai ser o Representa Lixo Zero, que brevemente, né, a gente também deve estar lançando aqui no estado, para ver quem... fazer o convite, né, para os gestores que queiram assinar o compromisso com a gente, ter uma capacitação, ser ajudado e direcionado, né, para que realmente cumpra o seu papel nessa parte de sustentabilidade, né, porque a gente vê que é uma área que às vezes fica esquecida e engloba tantas coisas educacionais, né, que importantes até para o dia a dia do cidadão. E voltando um pouco, falando sobre a questão, né, da culpa realmente, né, dos gestores públicos, eu não culpo só eles, eu culpo os cidadãos também, porque eu vejo isso acontecer direto no bairro que eu moro, a questão, né, de estar passeando com seu pet, vai lá, pega a sacolinha e joga... Pior é que, às vezes, eles nem jogam, né, dentro do lixo, ou algum lugar assim, é na calçada mesmo, é perto de uma árvore. Então, eu acho que falta muita educação, né, falta muito, assim, direcionamento e informação para quem quiser, né, porque as informações, elas estão aí. E nós trabalhamos, assim, atendendo também, então tem muita gente que
lá no nosso direct, cadê os ecopontos? Você citou, né? Vou falar agora os ecopontos, né, que tem. Então, assim, nós tínhamos todos os ecopontos do município de Vitória mapeados. Alguns foram retirados, inclusive aqui no Alguns, centro. praticamente todos. Sem nenhum Então, aviso. Eu digo que eu usava, né, como eu era morador, ali no Carmo, de um dia para o outro, pois é. aquilo saiu e não houve nenhuma explicação, assim, como se não houvessem sequer usuários desse sistema, né? Isso. Botar um aviso, de explicar quais são os próximos pontos, não sei. Então, né? assim, nós fomos pegas de surpresa também, porque vários seguidores nossos começaram a perguntar lá no direct, cadê os ecopontos? Cadê o ecoponto que ficava na rua tal, na rua tal? Agora, como que eu faço para eu poder levar, né, meu resíduo? Então, assim, caiu por terra, né? O que a gente tinha mapeado no município todo, que foi um trabalho que nós fizemos, nós íamos já colocar um mapinha, divulgando, estava preparando tudo bonitinho e aconteceu. Mas mostra isso. também, por outro lado, né, essa reação, essa procura, que há um interesse Sim. também, né? Se por um lado há muitas deficiências, também já há um público consciente que às vezes sequer sabe para onde destinar, né? Eu tô falando assim, porque eu, quando um lugar que eu morava antes, que era um prédio pequeno, a gente se articulou direto com a associação de catadores. Então, nem passa pela prefeitura, já vai direto para a associação, que é quem tem essa responsabilidade de reciclagem, né? Sim. Enfim, então, tem essas questões, assim. E eu acho que é muito pouco, né? Os índices mostram que, assim, a destinação correta no Brasil, apesar de existir uma lei, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda esses índices são baixíssimos, né? Aqui no Espírito Santo, inclusive, de quanto por cento que é compostado, de quanto por cento que é levado para reciclagem de fato. E a gente, enfim, existe um fórum, né? Inclusive a nível estadual, coordenado pelo Ministério Público, para fortalecer esse processo, mas parece que o Executivo não, talvez até o próprio Legislativo, não dá tanta a devida atenção para esse tema. Nós temos que provocar, né? E mostrar cada vez mais que as alternativas, elas estão aí. Nada é fácil, né? Nada é fácil, mas eu acho que todo mundo, né, trabalhando e querendo, faz acontecer, porque senão não acontecia em outro estado, em outros municípios. E entra também numa questão importante, que é mudanças climáticas, né? Que eu estava vendo recentemente, né? O impacto desse aterro do lixo, né? Os gases que são gerados ali são extremamente nocivos e podem ser resolvidos. E agora a gente vem se falando, né? Acho que principalmente a partir desse terceiro, né? Desse momento eleitoral do ano passado, na campanha do Lula, isso já aparecia, embora do outro lado havia um negacionismo climático, né? Sim. Do grupo de Bolsonaro. O governo Lula já colocou isso em campanha e foi criada uma autoridade, né, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, para trabalhar. Enfim, há um momento diferenciado, como nunca foi falado antes no país sobre essa questão, né? Parece que é uma preocupação maior, mas precisa se reverter em política, e isso está diretamente atrelado à questão do destino do lixo, né? Sim, porque os resíduos, eles estão tomando conta, né? Daqui a pouco o índice é maior do que populacional, vamos dizer assim. E os mares, né? Então, assim... Tem o que não vai para o aterro também, né? Que vai para o mar, vai para o rio. Que é o que é destinado indevidamente, que nem na lata de lixo joga, né? É água pluvial e vai-se embora. E, assim, nessa questão da reciclagem, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel dos catadores, como falei, tudo isso está dentro da política. Como é que funciona e como é que é pensado, assim, pensando um modelo ideal, assim, de como é que funciona, digamos, de você deixou o seu lixo até ele ter um destino correto? Então, os catadores, eles têm um papel fundamental aí, né? Eles são os protagonistas para fazer realmente a economia ser circular, né? Porque você separa, né, o reciclável, destina para eles vão
gerar moeda, né? É a sobrevivência deles. E eles vão estar levando isso para a cadeia novamente, né? Então, isso vai voltar para a cadeia. E, ao meu ver, deveria ter mais incentivos, né? Mais incentivos, mais capacitação, porque muitas associações estão assim perdidas, né? Não têm muitas condições de trabalho, principalmente o transporte, né? Que é para poder se locomover e buscar o resíduo, ou ir até, né, um vendedor. Então, essas questões. Ou às vezes tem o automóvel, não tem o combustível. Então, precisa de mais atenção. Né? Porque são associados, né, geralmente, né, falamos de associações ou cooperativas, né? A gente fez tivemos, né, pelo Século Diário fazendo várias reportagens, muitas vezes eles não ganham sequer um salário mínimo com o trabalho, né? Então, assim, as populações que estão com dificuldades financeiras reais e precisam sustentar além da sua família, né? Quer dizer, tem que ter uma estrutura para sustentar uma associação, que aí envolve a burocracia, né? A relação com as prefeituras, contabilidade, administrativo, tudo isso precisa ser gerado dentro de um recurso que ainda é pouco, né? E muitos ali não têm estudo, né? Então, sim, por isso que... tarefas técnicas. Não conhecem uma gestão, não sabem fazer uma planilha. Então, eu acho que falta um pouco assim mais, né, dessas capacitações. A ADERES, ela dá bastante capacitação, apoio e tudo, mas eu acho que precisa mais. A ADERES é uma agência do governo do estado, exatamente, né, de fomento empreendedorismo. Isso. Eu vejo eles trabalharem nesse sentido, mas falta bastante, porque nem todas falam, né, a mesma língua, então nem todas estão no mesmo ritmo. Então, seria o ideal ter todas as associações fluindo, né? Para que até o próprio cidadão ter... Como é que eu posso dizer? Gerar esse costume de estar levando, porque muitas vezes, eu deixei para a associação, eles ficaram de vir buscar, mas não buscaram. Mas, assim, não entende que ela não tem como sair né, da onde ela está. Então, assim, se desse essa condição para eles também, eles poderiam estar trabalhando mais nesse sentido e gerando mais lucro, né? Não esperando só chegar até eles, mas eles também podendo ir, né, atrás do cidadão. Como a gente falou, assim, também para o poder público, né, para os dirigentes, na verdade, embora exista a lei que coloque o protagonismo para os catadores, né? Inclusive, assim, as associações precisam ser lideradas pelos catadores, quer dizer, tudo isso faz parte de uma normativa que foi pensada dentro do sistema, mas há grandes interesses econômicos de grandes empresas que podem antagonizar, né? Poderiam ser harmonizadas de alguma maneira, porque no final o catador faz a triagem, faz a separação e vende, né, para outros, né? E acho que, inclusive, os catadores com maior estrutura poderiam até responder por outras, né, por algum tipo de beneficiamento, não sei se estou falando, não sei se isso pode dentro das normativas, mas enfim, poderiam também cuidar da compostagem, as associações podem, né, já que, né, tratam dessas questões, e agregando, né, mas assim, tem grandes interesses econômicos e políticos por trás, e nisso que você falou, né, é um setor fragilizado, de muitas pessoas em vulnerabilidade. Por outro lado, você tem empresários com todo o seu poder de lobby político e econômico, né? Então, assim, há uma relação desigual, mas também é importante ressaltar que há, né, importantes lideranças aqui no Estado, também no Brasil, né? O movimento nacional dos catadores é muito atuante também.
tem dialogado, né, com o governo. O Lula faz essa coisa, né, ele tem um Natal, sempre faz, na época do Natal, uma confraternização, né, uma ceia lá com os catadores. Enfim, espera-se que possa avançar. E até pela essa questão de ter saído, né, que as associações para estar inserindo a compostagem, né, nas associações de catadores. Então, assim, muitas não têm condições nem de triar. Precisa de espaço também. Então, precisa, né, de um espaço. É uma questão também. Então, assim, é uma outra questão complicadíssima, né? Que precisa ser pensada, analisada. E, assim, o que você citaria de bons exemplos que a gente pode observar no país, tanto nesse sentido da compostagem, como da reciclagem, iniciativas que são inspiradoras, seja aqui no estado ou fora? Aqui no estado nós temos a Real Café, né, que é a empresa de café que fica em Viana, que destina, né, sua borra de café lá para a Secretaria de Agricultura. Tem o pátio de compostagem e esse resíduo, né, esse composto, ele beneficia alguns produtores rurais da região. Então, acho assim que já é um avanço, né, que a gente vê de empresa de um lado e de gestão pública do outro com parceria. Os produtores rurais. Então, eu acho que outros municípios, né, que nós temos tantos municípios aí para fomentar também a agricultura familiar e tudo, começar, né, a esse incentivo da compostagem, né, do composto. Então, um adubo às vezes, de muita qualidade, né? Então, assim, citando a nível de estado, eu gosto muito dessa iniciativa dali da prefeitura, que é o que eu vejo que realmente acontece, né? E nacionalmente? Nacionalmente, nós temos, né, lá em Santa Catarina, também exemplos de compostagem magníficos lá que acontecem, tanto do Marquito, do professor Germano. Então, eles trabalham muito isso nas comunidades, né? Na própria universidade, replicando. Então, assim, é bem legal. A chamada Revolução dos Baldinhos, né? Também, né? Tem. A Cepagro, Crescer, né? Que é uma isso, a ONG, Cepagro. o processo. Porque é simples, né? E tem algumas iniciativas, né, aqui no estado que já existiram tentando, embora lá um modelo de ONG, tem algumas no modelo mais, digamos, tentando de negócio, né? Para fazer esse tratamento, né? As pessoas, por isso a Revolução dos Baldinhos, que acho que no bairro era o problema de rato que tinha, o caso do lixo e tal. As pessoas separarem o seu lixo orgânico nos baldinhos e alguém fazer a coleta e destinar tudo isso, né, para tratar o resíduo orgânico, né? Então, a gente... E eu também estou esquecendo aqui do meu município, né, Guaçuí, que está trabalhando, desenvolvendo uns trabalhos muito legais lá, principalmente em escolas, coletando o óleo, né, de cozinha, trocando por detergente. Então, assim, não só as escolas, mas toda a população. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela faz campanhas direto, faz reflorestamento, em troca, né, de garrafas PET. Também eles fazem todo esse recolhimento, levam para a Associação de Catadores de lá. Então, tá bem interessante as campanhas lá. Inclusive, conheci recentemente, né? Encontrei a catadora lá de Ibiraçu, que acho que é a Ana Paula, ela virou até filme, né? E eles estão tratando, inclusive, isopor, né? Então, reciclando isopor com uma máquina lá, que é um resíduo difícil de destinação, mas que é transformado, pode virar um rodapé. Enfim, você está pensando, né? Aqui em Vitória também eu não sei se eles ainda continuam com essa máquina lá, porque eu acho que era do Rio, se eu não me engano. E é bem complexa essa questão
do isopor, né? Nós temos uma indústria só no Brasil, que é a Santa Luzia, que é no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que tem essa questão aí. Mas é o que falta, é incentivo para que realmente isso chegue né, a nível Brasil, em outras associações, para que esse isopor seja recolhido e reciclável, porque vai para o aterro, né? Aqui pertinho, né? Nós estamos no centro de Vitória, Cidade Quintal, né? Que é um projeto também que pensa, né, com a Fantástica Capitaria, que é também uma série de aliados, né? Juliana Lisboa e tal. E o pessoal tem outras organizações também, né? Você está a Fantástica Capitaria, a Cidade Quintal, com esses outros parceiros da UFES, de outros lugares. Que também, assim, é uma provocação, né? Não é uma destinação em grande escala, né? Mas a partir das tampinhas, várias e várias tampinhas, né? Não é que é pouca coisa, que são transformadas em placas de plástico reciclável. Bancos, né? Cadeiras, objetos diversos que podem ser reaproveitados. Então, também vai mostrando, né, as possíveis alternativas, testando, né? E transformando o produto, na verdade, num produto de valor agregado, um produto bonito, criativo, que também possa, né, ser um produto que vai ter interesse das pessoas, né? Enfim. Esse modelo é a nível internacional, né? Que veio do precioso plástico que eles falam. Aqui tem também o pessoal daqui, né? Do Precious Plastic, né? Então, é bem, bem interessante, porque ensina, né, como montar. Assim, não é fácil, mas ensina, né, como montar uma trituradora e tudo. E que é também o que deveriam ter as associações, né? Porque é muito mais valoroso, né? Você vender o plástico triturado e tudo, agrega muito mais valor. Então, também é o que falta, né? A se pensar aí. É verdade. E, assim, outra coisa, acho que eu podia ter falado até no começo, né? Mas, assim, importante, né? E a gente vem ouvindo falar, né? Que é descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, a gente tem que começar, a partir do ponto de vista de nós, né, pessoas consumidoras diárias de produtos, a reduzir o nosso lixo a partir do consumo, né? Consumir menos plástico, consumir menos coisas que sejam duráveis, que demorem a se decompor, e cada vez mais as coisas orgânicas, porque, enfim, uma casca de banana, você pode compostar, ou ainda assim pior. Virar brigadeiro. Né? Se for para o mar, ele vai se decompor em poucos dias, não vai... A banana, por exemplo, é um negócio fantástico, ela pode ser aproveitada quase que integralmente, né? O palmito, a folha, né? Para embalagem, enfim. Usei até, sem querer, um exemplo muito bom, que é da banana. Mas, assim, a gente tem que começar nesse processo, né? Nós, como consumidores. Mas, do outro ponto de vista também das empresas, elas são extremamente responsáveis por colocar para circular produtos que não têm uma destinação, né? Então, isso também você pensar uma economia circular, você tem que pensar qual é o destino final disso, como é que ela vai ser transformada ou reaproveitada, para você não ir gerando coisas que depois vai virar um resíduo. É o caso dos supermercados, por exemplo, né? Você chega lá, tá tudo picadinho, tá embalado com no isopor, ou então a vácuo. Aí uns falam, né? Porque isso aqui é para pessoas que não têm muita acessibilidade, né? Aí outros, porque vende mais. Então, assim, né? Quando eu vou comprar algo, eu também tenho que pensar, porque eu vou ser responsável pelo meu resíduo. Então, é muito essa sensibilidade que as pessoas não têm. Então, elas consomem sem pensar, compram, levam para dentro da sua residência e ela não se acha responsável por ter gerado aquele resíduo. Então, isso, a política, vamos dizer assim, dos resíduos sólidos já tem que começar aí, né?
Uhum. Eu sou responsável pelo meu resíduo. Então, o cidadão ele tem que ter a consciência disso. Não é que eu vou gerar, vou comprar tudo e vou, né? Então, colocar tudo numa sacolinha e jogar lá na lixeira da minha casa, do meu prédio. E Então, o custo do plástico é incrivelmente barato e há que dizer que é um material realmente sim. muito prático, assim, em alguns aspectos, né? Mas tem um custo, tipo, uma garrafa d'água, ela tem um custo ambiental absurdo. Você produzir aquela garrafa que dentro vai ter água, né? Então, assim, se tiver bebedouros, você já resolve, né, um problema. De como eu tô falando, numa escala micro, numa escala macro, a gente tem que pensar, obviamente, em outras questões, mas também, assim, a política pública ela pode tratar de incentivos e desincentivos, né? Ela pode taxar algumas coisas que não são positivas e ela pode estimular outras, né? Então a gente tem uma série de alternativas, inclusive em outros países que circula mais assim por exemplo, aqui existe também, né, com a mandioca, a partir da mandioca produzir um material que vai servir um copo, colher, negócio de né? hambúrguer, né? Aquelas coisas assim. Que a Vasilhame. gente às vezes consegue evitar, mas a gente não consegue evitar tudo, né? Não. Enfim, tem contexto, tem situações e tal. E assim, precisava incentivar esse lado e desincentivar outro, né? Inclusive que o desincentivo sirva como um mecanismo de financiamento né, para pensar uma transição dessa economia, mas E é o que justamente a gente trabalha, né? Para a pessoa poder pensar o consumo. Né? Então, ela tem que pensar e se sentir responsável por isso. E aí, justamente disso que eu queria falar, né? Um pouco, porque nós vamos ter aí muito em breve a semana de lixo zero, que eu acho que é um momento importante de mobilização, né? Sim. Em torno dessa questão, todas as questões que nós estamos falando. Eu queria que você falasse um pouco do lixo zero capixaba, né? Quanto tempo vocês estão trabalhando nisso? O que vem sendo feito aqui no estado? Então, nós já estamos aí há quase 4 anos, né? Nós começamos como lixo zero VIX, mas aí depois com diálogo e tudo, entre eu, as outras embaixadoras e também com o próprio Instituto Lixo Zero Brasil, vimos que o nosso estado ele é peculiar, né? No sentido, é um estado pequeno, dos outros estados que têm movimentos, né? E são cidades próximas, assim. Então, vários projetos que trabalham nesse sentido de educação ambiental, né, o social, muitos se conhecem, conversam. Então, nós decidimos passar para Lixo Zero Capixaba e dar suporte, né, em outros estados, ver outros embaixadores que querem caminhar com a gente, para a gente poder realmente replicar políticas públicas e projetos iguais, né, nos municípios e cidades. E aí nós temos até a lei estadual, que foi conquistada em 2019, que é a Lei Estadual da Semana Lixo Zero, que abrange, né, todo o estado do Espírito Santo, e temos também a lei municipal do município de Vitória, que saiu em 2020, mas que ainda não conseguimos implementar. Então, nós estamos aí correndo atrás, tentando uma agenda a outra implementar. para poder luta ter antes, durante e depois. Para ter esse apoio aí da prefeitura agora para essa semana de 2023, que nós estamos assim construindo com parceiros, com outros projetos e com pessoas mesmo que se sintam mobilizadas, porque a Semana Lixo Zero ela é uma mobilização da sociedade como um todo, né? Nacional, ela ocorre em paralelo em todo o Brasil. Isso, ela vai ocorrer, né, do dia 20 ao dia 28 de outubro no Brasil e internacional. Né? Porque o Instituto Lixo Zero Brasil, ele é a nível internacional, então isso também ocorre em alguns outros países.
E as nossas inscrições aí estão abertas, né? A gente vai prorrogar um pouco mais, então as pessoas já estão entrando em contato, colocando lá. Qualquer ação é bem-vinda, né? Seja uma oficina, uma roda de conversa, ou você na sua casa querendo, né, demonstrar boas práticas, gravando um videozinho, mobilizando, né, outras pessoas, Um pouco dando de atividades exemplos. autogestionadas também, né? De Isso, você funciona pegar no bastante seu assim, bairro, pegar na isso. sua região. Nós queremos que as pessoas é que façam, né? E aí, nós também estamos programando, né, algumas atividades, mas ainda estamos esperando retornos aí de parceiros e tudo para a gente poder finalizar essa programação e soltar aí para a galera, né? E aí, que tipo de atividades devem acontecer? Podem ser oficinas, workshops, rodas de conversa, ação de limpeza, qualquer mobilização que a pessoa quiser fazer, ou simplesmente gravar um vídeo, mostrar, né, o dia a dia dela, ou mostrar a boa prática que ela faz em casa ou na escola. Isso vale para qualquer pessoa. Empresas também, Você deve escolas. ter exibição de filme também, né? Então, nós estamos querendo trazer. Então, a gente está dependendo de um retorno aí. Vamos ver. Se tudo der certo, a gente vai ter filme gratuito aí para a galera, para as escolas, que nós já estamos até mobilizando e construindo isso, né, com alguns professores, alunos. Então, está todo mundo bem empolgado aí. Ah, legal. E também ações de limpeza, né? Tem alguns grupos que fazem isso também, Tem. né? Nós vamos ter já lá em Itaúnas, né? No Parque de Itaúnas, um evento, na Escola da Vila também. Tem uma parceira lá que está mobilizando. Guaçuí nós vamos ter também. Vila Velha também. Então, tem pessoas mobilizando. Mesmo, capixaba. Inclusive, vou falar aqui, né, para quem estiver interessado, é lixozero.capixaba no Instagram, né? Eu acho que por lá tem as informações, né? Isso. Devidas, tem o link, o cadastro. Tem o link lá de cadastro para as atividades. Bacana. E fica aí um convite para o pessoal. E né? aí o convite também para as empresas que quiserem estar fazendo a parceria, nos ajudando a disseminar o conceito, a realizar nessas ações. É isso aí, uma reflexão. Espaços nós temos para ocupar. Só exato. precisamos de mais apoio, né? Porque todo mundo é voluntário. Beleza. E assim, a terceira edição, não é isso? Isso. Que nós ficamos sem fazer em 2021. Por causa da pandemia. Né? E aí, o que rolou já? O que vocês então, nós têm observado também desse interesse, dessa participação? Tanto, né, tem esse lance de quem propõe e do público que chega. Né? Uma nós fizemos online, né? Sim, que foi. Mas nós tivemos bastantes vídeos que replicamos, que foram enviados para a gente, nós passamos. Então, assim, as pessoas que querem, elas se propõem e elas fazem mesmo acontecer. Então, isso que é muito bacana. Porque nós deixamos livres, né? Então, a pessoa, ela faz o que ela sentir vontade, que ela estiver inspirada para poder fazer e desenvolver. E o que já foi feito assim nessa? Já foi feito oficinas, rodas de conversa, oficina de compostagem. Já foi feita workshops. Beleza. E assim... oficinas para as escolas, né? Vaso compostor. Para as escolas também são um espaço interessante, né? Importante. Não sei se muito importante. Se é uma questão, eu não acompanho tanto assim de dentro do ambiente escolar, mas assim, não sei mais, né? Mas acredito que
assim, a gente tem poucas iniciativas Sim, que vai da tratem gestão mais. escolar também Isso, querer, né? falta uma política. Eu atuo também como professora, eu sinto às vezes um pouco de dificuldade dessa parte de apoio, né? Uhum. Então, falta também esse interesse e vontade por conta da gestão escolar, né? Uhum. Que a escola também gera muitos resíduos, inclusive, né? Ela Isso. poderia, tratando o próprio resíduo, usar isso dentro de um processo de educação ambiental, né? Você Uhum. tem a merenda, você tem, enfim, os diferentes usos de materiais que Sim. acabam... inclusive, assim, o próprio material escolar, né? Às vezes ele é descartado, Uhum. Não é enfim, você não tem reaproveitado no outro ano, reaproveitamento, né? Tem que, várias questões e provocações, né? tem que ensinar aí os pais também, né, a reaproveitarem. Fica o convite também para o pessoal pensar, né? Para os Isso. professores, para os estudantes que estão ali, que a escola pode ser. Porque vai ser um período também longo, né? De 20 a 28, né? Isso. Então tem mais de uma semana aí, porque talvez atividades no fim de semana eu posso Uns incorrer, focam né? E mais no alguns final de durante a semana. semana, justamente em Isso. alguns espaços em que Uhum. a semana no próprio ambiente escolar, por exemplo, é mais propício você fazer do que no fim de semana, mas aí você tem uma margem boa, né, para Sim. realizar propor algum tipo de atividade. Mas é isso. O que você quer considerar mais? Quer deixar mais alguma Deixar o convite, informação? né, para as pessoas poderem estar seguindo, participando junto com a gente, trazendo ideias, voluntários, precisamos. Voluntário faz o quê? Entra em contato lá no... Pode estar entrando em contato, tem um telefone lá também que pode estar mandando um WhatsApp ou no direct que a gente responde. E para as pessoas que não conhecem, né, poderem estar entrando aí na nossa página no Instagram para conhecer um pouco do trabalho, participar, né, da Semana Lixo Zero com alguma atividade, alguma ideia. Ou levar para outras pessoas, né, no sentido de estar mobilizando, chamando para participarem, que é bem legal, que aí assim também a gente vai conhecendo as pessoas, né, que estão querendo participar, algumas acabam depois ficando com a gente, então isso é muito bacana, porque a gente vai criando um elo, né, realmente. Que as pessoas sejam responsáveis, né, pelo seu lixo, né, de alguma maneira, pelo que está gerando, né, olhem para isso e também de uma perspectiva crítica, né, que possa também entender que elas não são seres isolados e você resolvendo o seu problema está resolvendo tudo, né, há outras questões pelo quais você tem que lutar, né, e construir e fazer alianças, fazer articulações e fazer também embates, enfrentamentos. Isso. Tudo isso faz parte, porque nós estamos falando, no fundo, vamos falar assim, o lixo é político também, né? Então, se a pessoa não quiser separar, infelizmente, não quiser cuidar, mas deixar aí mais um lembrete, né, para poder repensar no consumo, mais um pouquinho, ter uma sensibilidade quanto a isso, né, pensar em separar, não sei separar, mas eu quero, pode ir lá perguntar, a gente ajuda. E é importante o que eu estava falando, como falta informação, às vezes é importante para a pessoa saber aonde ir, né, aonde buscar. Nós estamos criando ainda mais alguns videozinhos nessa parte mais informativa, assim, a gente está construindo para colocar também para a galera poder tá vendo, né, tirando dúvidas. Eu ia dizer também que o Instituto Lixo Zero Brasil, ele tem também o @Instituto Lixo Zero Brasil, que é o Instagram, e tem o seu site também. Tem. Lá tem muita informação. Ali tem bastante informação. Ali é do Brasil todo. Exatamente. Tem um acúmulo ali para quem quiser pesquisar, né? Também temos, né, o movimento dos catadores, temos movimentos de compostagem que o pessoal pode procurar. Isso. Quem está assistindo aí tem alguma experiência também boa para... Na parte de compostagem. Sua experiência pessoal ou algum projeto que conheça, pode mandar também nos comentários. Acho que é legal, né? Trazer novas coisas. Claro que no nosso papo nunca dá para abordar tudo, mas tem muita gente fazendo ou com dúvidas, né?
Então, é importante ter ter informação mesmo, né? Ter informação, Isso. inclusive, sobre o impacto, né? Eu acho que esse filme, né, que vocês querem trazer, provavelmente deve falar muito disso. É Fala uma do realidade impacto chocante. Você vai encontrar no socioambiental Netflix da aí. vida também vários documentários que É. vão falar sobre isso, que você fica perplexo, né? Uhum. Como é que nós geramos uma sociedade totalmente... não é insensível, mas assim, um modelo e um sistema que ele é absolutamente Muito sustentável, imediativo, né? né, também, né? Imediatista e aí a gente fica à mercê, né? E, enfim. Uhum. Então, como eu falo, tem essas duas mobilizações, a pessoal e a política, né? Que Isso aí. precisam ser feitas. Mas é isso. Falamos com Graziele Pirovani, embaixadora do Lixo Zero Capixaba. Lembramos, o convite, reforçamos, né? Para procurar e propor atividades para a Semana Lixo Zero, a gente amplificar um pouco, né, desse debate. Te agradeço, Vitor, pela oportunidade e em breve nós estaremos aí divulgando, né, a nossa programação e pedir para as pessoas poderem estar se inscrevendo. Beleza, então é isso, a gente vai ficando por aqui nessa edição da Entrevista do Século. Lembrando, para você curtir lá, procurar Século Diário no YouTube ou nas plataformas de áudio. Se você já curte, comenta, compartilha. Se você não curte também, dá uma chegada lá, né? Dá uma curtida, uma seguida na gente, porque recebe em primeira mão também, né? Quando sai, quando tem alguma novidade, você já fica ligado. E estamos no Instagram, @tvséculo, né? Lembrando, e também no seculodiario.com.br, que é onde você encontra informações toda semana, né? Todo semana, todo dia, né? Todo dia sobre o que está acontecendo no Espírito Santo, né? Em relação a tudo isso que a gente falou e também a muitas outras coisas mais. Então, a gente se despede, agradece aí todo mundo e pedimos para seguir compartilhando e fortalecendo. Beleza? Valeu, até mais. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.